Olá a todos e todas, meu nome é Eveline e a videoaula de hoje é para falarmos um pouco sobre a fisiopatologia da sepse. A sepse ela pode ser considerada uma disfunção orgânica decorrente de uma resposta inflamatória desregulada frente a micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, então ocorre uma resposta desregulada. A sepse ela pode evoluir e se transformar no que chamamos de choque séptico, que é quando as anormalidades circulatórias são tão importantes que ocorre uma hipotensão refratária à reposição volêmica. E nesses casos é necessário iniciar o uso de vasopressores para manter os níveis pressóricos do paciente. Os objetivos da aula de hoje são entender os mecanismos de imunidade e as suas relações com a inflamação, conhecer os principais distúrbios da coagulação presentes na sepse e reconhecer as consequências fisiopatológicas nos órgãos e nos sistemas envolvidos na sepse, que geram, as disfunções orgânicas. Então, a resposta inflamatória vai precisar de alguns elementos. Então, vai ocorrer em um ambiente, que é o tecido onde vai ocorrer um inóculo desse agente infectante, que podem ser os micro-organismos. E nesse tecido, nós vamos ter a vascularização com os nossos mecanismos de defesa. Os nossas células de defesa, células inflamatórias, como, por exemplo, linfócitos T, linfócitos B, os macrófagos, os polimorfonucleares. A nossa resposta inflamatória pode ser específica ou não específica, e ela pode ser local ou sistêmica. Os fatores que vão envolver o ambiente, o local onde ocorre a resposta inflamatória, vão levar em conta qual o tecido que foi lesado, qual foi a porta de entrada, o choque, condições e as condições pré-existentes no hospedeiro. Então, se tem alguma deficiência imunológica, alguma coisa assim. E em relação aos micro-organismos, a gente vai levar em conta o tipo do micro-organismo, a sua densidade e a sua virulência. A resposta, então, do hospedeiro a uma infecção, ela é iniciada quando as células imunes inatas, particularmente os macrófagos, reconhecem e se ligam a componentes microbianos. As nossas células, apresentadoras de antígeno, eles têm receptores de reconhecimento padrão, chamados de PRRs. E os micro-organismos possuem padrões moleculares associados a patógenos, chamados de PAMPs. Quando a resposta inflamatória se dá quando ocorre um trauma ou algum dano, a gente chama então de padrão molecular associado a dano ou DAMPs. Os PAMPs, eles são diferentes em cada tipo de bactéria. Por exemplo, as bactérias gram-negativas, os PAMPs geralmente são formados por lipossacarídeos e são reconhecidos pelos receptores toll-like do tipo 4. Os PAMPs das bactérias gram-positivas, eles são formados por peptídeo-glicanos e geralmente são reconhecidos por TLR, receptores toll-like, do tipo 2. A ligação dos receptores da superfície celular com os componentes microbianos vão gerar múltiplos efeitos que vão visar a destruição do agente infeccioso. Então, os TRLs, eles vão desencadear uma cascata de sinalização que vai ativar o fator nuclear citosólico KB. Esse fator nuclear, vai ativar a transcrição genética das citocinas inflamatórias, como, por exemplo, TNF-alfa, interleucina 2 e também as moléculas coestimuladoras, como o CD80 e o CD86. Além disso, vai estimular a quimiocinas e também o óxido nítrico. Isso vai fazer com que os leucócitos polimorfonucleares sejam ativados
e que expressem moléculas de adesão que vão causar marginação ao endotélio vascular, que foi que a gente viu lá com a professora Marcela, e vão acabar gerando, então, os sinais cardinais da inflamação, como dor, calor, rubor e até mesmo a perda da função. Esse processo é altamente regulado por uma mistura, então, dos mediadores pró e anti-inflamatórios, que são secretados por macrófagos e vão ser desencadeados e ativados pela invasão dos tecidos. Mediadores, então, pró-inflamatórios, nós podemos citar como exemplo o TNF-alfa e a interleucina 1. Aqui cabe ressaltar que quando ocorre essa liberação tecidual, né, do TNF-alfa e da interleucina 1 no foco infeccioso, eles vão desencadear respostas sistêmicas como taquicardia, leucocitose, taquipneia e febre. E ocorrem também a liberação de mediadores anti-inflamatórios, que vão tentar regular a resposta inflamatória. São células mononucleares, as células T auxiliares. Após a internalização, então, do antígeno pelas células apresentadoras de antígeno, as APCs, eles serão processados dentro dessas células e apresentados às células T naïves, que são as células T virgens ou indiferenciadas. Elas vão se diferenciar e vão se proliferar. Para que isso aconteça, são necessários 2 estímulos diferentes. Então, aqui nessa figura, vocês vão observar esse círculo vermelhinho que está apontado com a seta. Ocorre, então, o primeiro estímulo, a ligação do complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC, se ligando ao TCR, que é o receptor de células T. Junto com isso, também vai acontecer a ligação com correceptores CD4 e CD8. Concomitantemente, o outro sinal é que as moléculas coestimuladoras CD80 e CD86 irão se ligar ao receptor CD28. Essa ligação, ela vai estimular o fator de crescimento, vai estimular citocinas, como por exemplo a interleucina 2, que liga-se ao receptor CD25 e induz então a proliferação das células específicas, gerando o controle do patógeno. Junto com o CD25, existe um receptor chamado CTLA4, que é homólogo, ele é igual a esse receptor. Porém, quando ele é ativado, o CTLA4, ele vai inibir a ativação das células T, gerando um equilíbrio na resposta adaptativa. Concomitantemente com a liberação das citocinas pró-inflamatórias, vocês viram que ocorre as liberações das citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 4, 5, 10, 11 e a interleucina 13. Isso pode ocasionar o que chamamos de anergia ou um alentecimento da resposta aos agentes etiológicos e gera um contexto de imunossupressão, que também pode ser chamada de imunoparalisia ou, quando desregulada, de síndrome da resposta inflamatória anti-inflamatória compensatória, chamada de CARS. Essa imunossupressão, ela pode favorecer o surgimento de infecções secundárias nesse paciente. A regulação do equilíbrio pró e anti-inflamatório é complexa, porém a gente pode destacar aqui a função de monócitos e macrófagos. Então, se eles fagocitam células necróticas ou bactérias, eles vão induzir os linfócitos a se diferenciarem em T helper do tipo 1, que vai liberar substâncias pró-inflamatórias. Se essas células fagocitarem células apoptóticas, elas vão induzir a diferenciação dos linfócitos em T helper do tipo 2, que vai reduzir a resposta pró-inflamatória com a produção de interleucina 4 e também da interleucina 10. O equilíbrio, então, desses mediadores pró e anti-inflamatório vai regular os processos inflamatórios
incluindo a aderência das células, a quimiotaxia, a fagocitose, a morte, a fagocitose de detritos no tecido lesionado. Se os mediadores se equilibram e a resposta ocorre de uma forma modulada, o insulto infeccioso é superado e a homeostase é restaurada. E o resultado final é a reparação e a cicatrização tecidual. Se isso não ocorre de uma forma regulada, então, quando ocorre a desregulação dessa resposta anti-inflamatória, ela pode ultrapassar os limites do ambiente local, da resposta inflamatória localizada, e levar a uma resposta generalizada e, consequentemente, a uma disfunção orgânica. A causa disso provavelmente é multifatorial, porém ainda não é muito conhecida, e acredita-se que possam existir inclusive fatores genéticos que podem desencadear então e favorecer o desenvolvimento da sepse. Então, como que ocorre a sepse? Desregulação da resposta inflamatória que vai gerar alterações circulatórias, tanto na microcirculação quanto regionais e sistêmicas, e também alterações celulares, como hipóxia, apoptose e lesão mitocondrial. Quando ocorrem essas alterações circulatórias, vai ocorrer uma redução da oferta tecidual de oxigênio e vai ocorrer, consequentemente, essas mesmas alterações celulares. Essa hipóxia, essa lesão mitocondrial e a apoptose vão fazer com que haja dano tecidual. O comprometimento, então, do sistema circulatório manifesta-se como uma hipotensão devido à vasodilatação difusa associada à hipovolemia. E a hipotensão, ela também pode ser devida à redistribuição do líquido intravascular. Como que isso ocorre, então? As citocinas TNF-alfa e a interleucina 1, elas fazem uma estimulação recíproca, desenvolvem um estado pró-coagulante por inibirem a trombomodulina. Ela vai promover um aumento da permeabilidade vascular, ela vai também reduzir a resistência vascular periférica, gerando então uma consequente hipotensão. A inibição da trombomodulina vai gerar distúrbios de coagulação e esses dois em conjunto, a hipotensão e os distúrbios de coagulação, vão gerar a redução da perfusão tecidual. Na circulação central, né, esses eventos, eles vão fazer com que ocorra uma diminuição do empenho ventricular sistólico e diastólico. Na circulação regional, vai ocorrer uma hiporresponsividade vascular devido à diminuição da resistência periférica. E na microcirculação, então, vai ocorrer a presença da estase e dos microtrombos que vão diminuir, né, o número de capilares funcionais. A sepse vai ocorrer devido a uma liberação desregulada das citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, que vai diminuir a fibrinólise, né, interferindo lá na trombomodulina, vai alterar a remoção da fibrina e vai gerar essa trombose. Outra forma também é o TNF-alfa comprometendo a anticoagulação. Vai aumentar a formação da fibrina e vai gerar trombose microvascular. Existe também a interleucina 6, que vai ativar a coagulação por fator tecidual e vai aumentar também a formação da fibrina, gerando trombose microvascular. Outro motivo dos distúrbios de coagulação podem ser as endotoxinas dos micro-organismos. Essas endotoxinas podem ativar o sistema complemento, com liberação de C3A e C5A, que vão gerar vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e potencializar a agregação plaquetária. Além disso, essas endotoxinas elas podem ativar o fator 12 da coagulação,
que é um importante vasodilatador e hipotensor. O fator tecidual, que a interleucina 6 pode ativar, é mediado por proteínas de micro-organismos, né, e algumas citocinas. Ela vai ativar o sistema de coagulação, vai inibir anticoagulantes endógenos. E ele vai causar, então, o que chamamos de CIVD, coagulação intravascular disseminada, que é caracterizada pela ativação intravascular da coagulação, formação e deposição de fibrina na microvasculatura, consumo de plaquetas e alteração da fibrinólise. A resposta inflamatória desregulada gera lesão endotelial disseminada, gera também extravasamento de fluido, edema intersticial e hipovolemia. Isso tudo, em conjunto com os distúrbios de coagulação, vão diminuir o aporte de oxigênio e diminuem os nutrientes para o tecido, o que vai gerar a disfunção orgânica, então, que é o principal causador da sepse. Alguns outros mecanismos fisiológicos da resposta inflamatória podem envolver linfopenia associada à apoptose de linfócitos B, T e de células dendríticas, um aumento dos linfócitos T reg na periferia e sua atividade supressora. Também pode ocorrer alteração no fenótipo e na função dos monócitos, com redução da expressão do receptor HLA-DR, que é um fator estimulante de macrófagos e de citocinas pró-inflamatórias. E isso pode levar, então, a uma resposta deficitária, né? Uma resposta inflamatória deficitária, que não consegue conter um micro-organismo. O aumento de citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 10, também pode reduzir a apresentação do antígeno às células e acabar fazendo interferência na resposta inflamatória. Ocorre também, né, no mecanismo da sepse, a incrementação da liberação dos hormônios contrainsulínicos, que vai gerar um hipermetabolismo, vai aumentar a glicólise e a gliconeogênese hepática. Aumento da lipólise e do catabolismo proteico muscular, intestinal e do tecido conjuntivo, e levar a uma hipóxia tissular, a acidose lática, a hiperlactemia e, consequentemente, a morte celular. Todos esses fatores em conjunto vão acabar fazendo lesão tecidual, vão acabar, então, gerando a disfunção orgânica. Nas considerações finais, então, revisando. O equilíbrio de mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios regula os nossos processos inflamatórios. Quando eles estão em equilíbrio, nós temos uma resposta inflamatória adequada. A sepse ocorre, então, quando há uma desregulação desses mediadores e a resposta inflamatória ocorre de forma desregulada. A resposta imune, nesses casos, que geralmente ocorre de forma localizada, vai se disseminar além do local onde ocorreu, né, o inóculo do micro-organismo e vai se tornar sistêmica. E os principais mecanismos geradores da disfunção orgânica, então, são a redução da oferta tecidual devido à hipotensão, aumento da permeabilidade vascular e a uma diminuição da resistência vascular periférica, e também relacionada aos microtrombos, né, diminuindo os capilares disponíveis para fazer essa perfusão periférica. Isso tudo vai gerar uma lesão celular, vai gerar uma diminuição no fornecimento de nutrientes para esses tecidos, gerando então essa lesão tecidual e, consequentemente, disfunção orgânica. E aqui, né, só para a gente rever, a procoagulação, junto com a redução da oferta tecidual, vai gerar a trombose na microcirculação, hipoperfusão e, consequentemente, disfunção orgânica.
Então, basicamente, a disfunção orgânica ocorre devido aos efeitos vasculares emitidos pela resposta inflamatória. E quando há algum problema nessa resposta inflamatória, acaba gerando, então, procoagulação e redução da perfusão tecidual, gerando dano nos órgãos e, consequentemente, disfunção orgânica. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Até mais. Essas são as referências que foram utilizadas.